sejam de 0 a 2 e de A a B intervalos fechados de números reais, f do intervalo de 0 a 2 em R e g de R no intervalo fechado de 0 a B, funções definidas por f de x igual a x ao quadrado mais 1 e g de x igual a x mais 1. Se a função composta g de f é sobrejetiva, calcule a soma dos extremos A e B. Essa aí é uma questão antiga do vestibular da Universidade Federal do Ceará, cujo tema é função composta. Desde já, meu muito obrigado a você que clicou aí no gostei e se inscreveu no canal. Isso me ajuda pra caramba a divulgar esse conteúdo a um número cada vez maior de pessoas, fazendo o canal crescer aqui no YouTube. Dito isso, bora pra questão. Galera, suponhamos que essas três figuras aí que eu delineei na cor vermelha sejam representações de conjuntos numéricos. E diante disso eu vou dizer que os elementos desse primeiro conjunto numérico aqui à nossa esquerda vão se associar aos elementos desse segundo conjunto numérico que está aí no meio por meio de uma função f. Logo, esse primeiro conjunto numérico nós podemos dizer que ele é o domínio dessa função f. E esse segundo conjunto numérico podemos dizer que ele é o contradomínio dessa nossa função f. Ok? Digamos ainda que os elementos desse segundo conjunto numérico se relacionem aos elementos desse terceiro conjunto numérico por meio de uma função que eu vou chamar aqui de g. Com isso, esse segundo conjunto numérico aqui do meio, ao passo que ele é o contradomínio da função f, agora nós podemos dizer também que ele é o domínio da nossa função g. E esse terceiro conjunto numérico aqui, nós vamos dizer que ele é o contradomínio da função g. E para a gente ser ainda mais específico, vamos pegar aqui um elemento aleatório desse primeiro conjunto numérico, que eu vou chamar de x, e vou dizer que ele vai ser inserido na lei da função f. E a gente sabe que, feito isso, ele vai gerar um correspondente aqui no segundo conjunto numérico chamado de f de x. E se a gente pegar ainda esse elemento f de x e inseri-lo na lei da função g, nós vamos gerar aqui um correspondente g de f de x nesse nosso terceiro conjunto numérico. Então a gente faz aqui a seguinte observação, que um elemento qualquer x do primeiro conjunto numérico, para que ele vire um elemento g de f de x pertencente ao terceiro conjunto numérico, ele tem que passar por duas etapas. Ser inserido na lei da função f e posteriormente ser inserido na lei da função g. E me permita levantar aqui o seguinte questionamento. Para que esse elemento x pertencente aqui ao primeiro conjunto numérico, em apenas uma etapa ele vire o elemento g de x pertencente ao terceiro conjunto numérico, o que é que a gente deve fazer para que isso aconteça? A resposta dessa pergunta justamente está no assunto função composta. Para que esse elemento x do primeiro conjunto numérico vire de uma vez só esse elemento g de f de x do terceiro conjunto numérico, ele vai passar então por uma função que a gente vai dizer que é g de f, uma função composta. E agora, galera, para que toda essa teoria deixe de ser conversa fiada e ajude a gente a resolver a questão, bora substituir aí nesse diagrama os dados que a questão nos forneceu. Observe que a função f destacada aí no corpo da questão, ela relaciona os seguintes conjuntos numéricos: o intervalo fechado de 0 a 2 e o conjunto R dos números reais. Então é correto afirmar que o domínio de f aqui seria o intervalo fechado de 0 a 2. E que o contradomínio dessa função f seria o conjunto R dos números reais. Note que a lei dessa função f é dada aqui no corpo da questão. É x ao quadrado mais 1. É o que a gente vai colocar aqui então. X ao quadrado mais 1. Continuando, a gente nota que a função g relaciona os seguintes conjuntos numéricos: o conjunto R dos números reais, que a gente já vê aqui no nosso diagrama como o domínio da função g, e o intervalo fechado de A para B. Ele seria então aqui o nosso contradomínio. Então, o contradomínio da função g vai ser aqui os valores do intervalo fechado de A a B. E perceba que a lei de formação da função g é x mais 1, informação que a gente vai inserir aqui. X mais 1. E para a gente terminar esse preenchimento de informações aqui no diagrama com os dados da questão, nós veremos quem é a lei da função g de f.
Sendo a lei de formação da função f x² mais 1 e a lei de formação da função g, como nos diz a questão, x mais 1, a lei de formação da função composta g de f de x será, então, f de x no lugar aqui do domínio x. Então, g de f de x vai ser aqui, f de x é x² mais 1, que vai estar aqui ainda somado a 1. Então, g de f de x será aqui x² mais 2. Essa, então, é a lei de formação de g de f. A gente chega aqui, então, no lugar de g de f e coloca x² mais 2. E, galera, para a gente fechar a conta aqui, sobre essa função g de f, que já sabemos que sua lei de formação é x² mais 2, aqui no corpo da questão temos a informação de que ela é sobrejetiva. Lá da teoria do assunto, sabemos que uma função sobrejetiva é aquela que todos os elementos do seu contradomínio estão efetivamente associados aos elementos do domínio, certo? Perceba aí que o domínio dessa função g de f é esse nosso primeiro conjunto numérico aqui, que a gente pode representar como sendo D, domínio de g de f. E o contradomínio de g de f é esse nosso terceiro conjunto numérico aqui. A gente pode colocar aqui contradomínio de g de f. E já que g de f é uma função sobrejetiva, nós temos que todos os elementos do contradomínio, que são os valores de a a b, estão efetivamente associados aos elementos do domínio, que são os valores do intervalo de 0 a 2. Então temos que esse a é o menor valor do contradomínio de g de f. Então teremos a para o valor de x igual a 0, que é o menor valor do domínio de g de f. Então, sendo g de f a nossa função aqui x² mais 2, o valor de a nós iremos obter se 0 ocupar o lugar aqui de x. Então, teremos 0² 0 mais 2, 2. A igual a 2. Por sua vez, teremos que b é o maior valor aqui do contradomínio da função g de f, e ele será obtido para o maior valor do domínio da função g de f, que é 2, para x, então, igual a 2. Então, temos que b será igual ao valor 2, ocupando o valor de x na lei de formação x² mais 2 da função g de f. 2², 4, mais 2, 6. B, portanto, aqui será igual a 6. Então, galera, para a gente fechar a conta aqui de vez, a questão nos pede a soma dos valores de A e de B. Sabendo, então, que A vale 2 e B vale 6, conforme acabamos de calcular, A mais B será 2 mais 6, que é 8, que é a resposta aqui da questão.